metabolismo ele é composto de 3 estágios: absorção, transformação e eliminação. Então o corpo faz constantemente esses 3 movimentos, tá? Porém, ele faz com muito mais força e com muito mais ênfase determinado movimento num determinado horário do dia. Esse é o relógio metabólico. Então, por exemplo, o relógio biológico funciona assim. Entre 4 da manhã e 11, o organismo entra num estado de eliminação. Então, é o momento em que o corpo vai eliminar toxinas com muito mais vigor. Ele tem muito mais ênfase nesse processo de eliminação, nesse horário aí. Então, de 4 da manhã às 11, o corpo está eliminando com mais força, através das fezes, através da urina, através do suor. Ele está colocando para fora a toxina e também colocando para fora aquilo que está em excesso, mesmo que não seja toxina. Então, ele está equilibrando o meio interno aí. Esse é o chamado modo eliminação. Vamos comparar o corpo humano a uma máquina de lavar. Então, quando você está numa máquina de lavar, você faz uma programação da máquina. Então, você coloca a máquina em modo lavar, modo enxaguar. Então, você coloca a máquina naquele modo que é aquela tarefa que ela vai fazer naquele momento. Então, o nosso corpo também funciona da mesma forma. A partir do relógio biológico, do relógio metabólico, das 4 da manhã às 11, o nosso corpo foi programado para eliminar com mais ênfase. Não quer dizer que ele não absorva nessa hora ou que ele não possa transformar nessa hora. Não, mas ele vai ter mais ênfase nesse tempo aí, nesse período, para eliminar, para colocar para fora toxinas. Então, ele está no modo eliminação. Entre 11 da manhã e 7 da noite, o corpo vai entrar em outro modo. Ele vai entrar no modo absorção. Então, ele vai ter mais ênfase em absorver. Esse tempo aí, de 11 da manhã às 7 da noite, é o tempo para você comer. É o tempo em que você deve fazer a digestão. É o tempo em que o seu corpo vai fazer a assimilação dos nutrientes. Então, entre 11 e 7 da noite é para você comer. É o tempo que você vai comer, que você deve comer. Fazer o seu café da manhã às 11 da manhã, pode comer o seu almoço às 1 da tarde, pode fazer o seu lanche às 4 da noite e termina a última refeição às 7 da noite. Porque a partir das 7 da noite, o corpo vai entrar em outro modo, vai entrar no modo transformação. E como é esse modo transformação? Ele vai pegar tudo que ele absorveu do trato digestivo e vai usar no metabolismo para quebrar moléculas e sintetizar outras moléculas, no processo constante de regeneração do corpo. Então, esse processo, esse tempo, de 7 da noite às 4 da manhã, é o tempo em que o seu corpo vai se regenerar. Ele vai retirar proteínas que estão danificadas, outras moléculas que estão nos locais errados, vai quebrar essas moléculas e usar as partes dela para fazer outras moléculas, ou seja, vai reciclar todo o lixo, tudo que não presta, e vai colocar nas vias de eliminação para às 4 da manhã começar a eliminar. Então, o teu corpo vai fazer a transformação entre 7 da noite e 4 da manhã. E é por isso que o relógio biológico do ritmo circadiano está programado para você dormir nessa hora. Porque é interessante que você durma no momento da regeneração. Veja que coisa bonita aí. Veja como é interessante essa história. Então, você dorme no momento em que o seu corpo está se restaurando. Isso é fantástico. Então, de 7 da noite às 4 da manhã, você não deve comer também. Por que você vai comer? Você vai absorver na hora que está transformando. Não tem sentido. Quando você começa a comer muito à noite, você atrapalha esse processo de regeneração. Então não se deve comer à noite. Fazer aquele jantar às 10 horas da noite, todos os dias. Meu Deus, você está acabando com a sua saúde. Porque o teu corpo não está tendo energia para fazer direito à regeneração, à transformação. Porque ele vai se preocupar com digestão. As enzimas vão ser canalizadas para a digestão, em vez de ser canalizadas para a transformação. Então é preciso que a gente respeite esses horários. Esse é um grande segredo para você ter mais saúde, para você ter mais disposição, para você curar a fadiga crônica, para você reverter a diabetes mellitus, para você reverter a obesidade. Então é muito importante fazer o jejum intermitente, porque o jejum intermitente está dentro desse processo. Porque você faz exatamente o jejum, das 7 da noite até as 11 da manhã. O primeiro grande benefício do jejum é favorecer o emagrecimento. E isso ocorre através de vários mecanismos. Um dos principais mecanismos é que durante o jejum você mantém a sua insulina em um nível mais baixo.
você melhora a sensibilidade à insulina. A insulina é um hormônio que favorece o acúmulo de gordura corporal e bloqueia seu corpo para a queima de gordura. Ao baixar a nossa insulina através do jejum, estamos fazendo com que o nosso corpo use a nossa gordura corporal como fonte de energia. Olha só, o jejum ainda pode favorecer o emagrecimento através de vários outros mecanismos. Acelera o metabolismo. Isso mesmo. Enquanto muitos pensam que jejuar desacelera o metabolismo, já foi provado que o jejum de até 36 horas pode, na verdade, fazer o contrário. Ele acelera o metabolismo, fazendo com que você queime mais calorias. Melhora o controle da saciedade e diminui crises de compulsão alimentar. Isso se deve ao fato que durante o jejum, nosso corpo diminui a produção da grelina, que é um hormônio associado com a fome, e melhora o funcionamento da leptina, o hormônio da saciedade. Isso faz com que você, de uma forma natural e inconsciente, consiga comer menos e consiga espaçar mais as refeições. Além do mais, o jejum aumenta os níveis circulantes de GH, que é o hormônio do crescimento. Esse hormônio é conhecido por favorecer ainda mais a queima de gordura e, melhor, preservando a nossa massa muscular. Ao baixar nossa insulina através do jejum, acionamos ainda uma enzima chamada lipase hormônio sensível. Essa enzima tem uma capacidade de estimular a queima de gordura e inibe a ação da enzima lipase lipoproteica, que é responsável pelo acúmulo de gordura. Um segundo benefício é que o jejum diminui o risco de desenvolver o diabetes. E além de prevenir, pode ser uma ferramenta excelente no tratamento dessa doença. O mecanismo se dá através da melhoria da sensibilidade à insulina, melhorando assim o controle do açúcar do sangue. Portanto, se você for diabético, o jejum pode sim ser uma estratégia muito interessante para você. Porém, fique atento, cuidado, muito cuidado. Se você está em uso de remédios para o diabetes e praticar o jejum, você poderá desenvolver crises de hipoglicemia. Portanto, nenhuma hipótese mude sua dieta sem devida orientação do seu médico ou do seu nutricionista. Um terceiro grande benefício do jejum é que você fica mais inteligente. Isso mesmo, o jejum proporciona uma maior clareza mental, uma melhor capacidade de foco e de raciocínio. Isso se deve ao fato do jejum gerar um aumento de uma proteína chamada BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Este BDNF é uma proteína que age preservando os nossos neurônios, estimulando a formação e diferenciação de novos neurônios, além de aumentar o número de sinapses responsáveis pela comunicação entre nossas células neuronais. O quarto grande benefício do jejum é que podemos viver mais. Isto mesmo, aumenta a longevidade. O jejum estimula a autofagia, que é a capacidade que o nosso corpo tem de fazer uma espécie de autolimpeza. Nosso corpo passa a eliminar algumas células velhas e defeituosas, aumentando assim a nossa capacidade de renovação celular. Isso nos mantém mais jovens e podemos ter uma vida mais longa, além de eliminar toxinas do nosso corpo. O prêmio Nobel do ano passado foi um cientista japonês que juntou todas essas informações e disse: o jejum prolonga a vida, diminui o risco de diabetes, então você vai envelhecer sem diabetes, diminui o risco de doença cardíaca, vai diminuir a estatística de doença cardíaca como causa morte, e diminui os riscos de Alzheimer, Parkinson e câncer. O quê? Alguém vai falar: você tá louco? Você é louco, cachoeira? Não, não tô louco. Tudo que eu tô falando tem embasamento científico. Mas por quê? Não é o baracate, é embasamento científico, e o último foi um prêmio Nobel. Já deveria ser o suficiente para todos aqueles que gostam de contestar. Mas mesmo assim vão responder. Porque o jejum provoca autofagia. O que é autofagia? As nossas células estão toda hora fazendo um checklist nelas mesmas. Quando nós nos alimentamos mal e temos um terreno biológico não saudável, a célula perde a capacidade de fazer a limpeza, a higiene celular. Quando o organismo consegue, todas as vezes, fazer a limpeza da célula, olha para dentro da célula, essa proteína é velha, esse cromossomo, e começa a arrancar e limpar, nós estamos evitando que essa célula envelhecida desenvolva doença, como Alzheimer, Parkinson e câncer. Então, se eu diminuir estatisticamente Alzheimer, Parkinson, câncer, doença cardíaca e diabetes, eu tirei quase 90% de todas as causas mortes do mundo.
Vê se tem sentido isso. Na verdade, quando a gente está jejuando, a gente dá um descanso para as nossas células se regenerarem. Exatamente. E aí eu reparo o celular, que é esse ponto que você está comentando. Que a gente não gasta elas com a digestão. As pessoas sempre disseram, o café da manhã é a refeição mais importante. Isso é uma mentira que existe. Quem falou isso deve ser o dono da indústria de cereal, que quer te empurrar um montão de cereal com leite. Se tem algo que é bom, é acordar e deixar o corpo em jejum por um tempo, algumas horas pelo menos, mesmo que não faça jejum, para que as células façam o seu reparo, sua limpeza. Durante o jejum, a gente produz menos insulina. E qual o significado disso? A insulina é um hormônio anabólico. Então, quando a gente secreta muito insulina, porque consome muito carboidrato, por exemplo, o tempo todo, a gente tem dificuldade de emagrecer. Porque a insulina, assim que ela é secretada para fazer o excesso de açúcar no sangue reduzir, tá? Ela manda um sinal para o corpo parar de queimar gordura e estimular o acúmulo de gordura. Então, de forma resumida, eu comi um carboidrato, um pão, um arroz, um macarrão, tá? Um suco de fruta cheio de frutose também, por exemplo. A minha glicemia vai dar um pico. A gente não pode ficar com excesso de açúcar no sangue. Isso é tóxico. E aí a insulina, o pâncreas secreta a insulina, e a insulina é como se fosse a chave que abre a porta da célula para colocar o açúcar lá dentro. Então, a insulina vai fazer com que a minha glicose caia rapidamente. Nesse momento, eu tenho o quê? Fome, mais vontade de comer. E a insulina, secretada em excesso, vai estimular o acúmulo de gordura no meu organismo. Então, esse excesso de açúcar que não foi usado naquele momento vai se transformar em gordura. E a gente sabe que durante o jejum a insulina fica bem baixa, então isso favorece a queima de gordura e faz com que a gente tenha menos fome também. Não deve-se começar a fazer o jejum do nada, sem melhorar a alimentação antes. Porque se você tiver uma alimentação baseada em carboidrato, em farinhas, mesmo que integrais, o seu corpo está acostumado com essa oscilação de glicemia, então provavelmente você vai sentir muita fome. Então é melhor você passar primeiro para a proteína, né? Você fazer essa alimentação mais reduzir limpa, reduzir o carboidrato. No lugar do carboidrato, você põe as gorduras boas. Então, eu tiro barrinha de cereal e coloco um coco, um abacate, uma castanha, né? Eu tiro o pão, eu coloco um pedacinho de queijo nos meus ovos. Eu faço ele na manteiga. E não é aquela história de comer só um peito de frango com alface e tomate, que é muito triste, né? Que por isso as pessoas desistem da dieta. É você fazer um legume puxado na manteiga, você fazer uma sobrecoxa de frango. Então isso vai dar mais sabor. Tu termina a refeição assim com aquela sensação de mais feliz. E vai dar mais saciedade, porque você tem menos oscilação de glicemia, gordura sacia mais. Então, antes de fazer jejum intermitente, tem que reeducar a alimentação. Tá? Não dá pra fazer do nada, senão a pessoa realmente vai passar mal. Depois que ela reeducou e o corpo adaptou, entendeu que ele vai usar a gordura como fonte de energia, porque é mais ou menos assim, Leda, você imagina uma fogueira, tá? Pra acender essa fogueira, se eu jogo gravetos, ela pega fogo rápido, mas apaga rápido, tem que ficar jogando gravetos lá dentro, né? Só que se eu colocar um tronco, aquilo vai demorar mais, mas vai ficar mais tempo queimando. Então, os gravetos são os carboidratos. Quando eu me alimento de carboidrato, para ter energia deles, eu tenho que ficar comendo carboidrato constantemente. E quando eu obtenho energia através da gordura, eu consigo ficar mais tempo sem comer. O jejum intermitente é uma das melhores formas naturais de você aumentar a testosterona no homem. Por quê? Existe um estudo feito com homens jovens não obesos, que eles fizeram um período curto de Ramadã, que é o jejum religioso, e comprovou que ocorreu um aumento de 67% dos níveis do LH, que é o hormônio luteinizante, que é justamente o hormônio produzido pela nossa glândula pituitária que estimula a produção de testosterona. E nesse mesmo estudo viram que os níveis de testosterona aumentaram cerca de 180%. Outro estudo feito um pouco mais antigo mostrou que realizando um jejum de 24 horas, apenas um episódio de jejum de 24 horas, ao final desse jejum, dosaram os níveis de hormônio do crescimento nessas pessoas. E nessas pessoas viram que ocorreu um aumento, vejam, de 2000% dos níveis de hormônio do crescimento. E aqui eu quero compartilhar com você
3 regras-chave para você obter sucesso nessa empreitada. Regra número 1, comece com o elefante na sala. Por elefante na sala, eu digo a coisa mais óbvia a se fazer em relação ao emagrecimento, que não é o jejum intermitente, é o que? A sua alimentação. E você já vai entender o porquê. Mais especificamente, comecem a praticar uma alimentação forte, uma alimentação que é baseada em alimentos de verdade, limitada em substâncias comestíveis e otimizada em carboidratos, de preferência, o objetivo é emagrecimento. Agora, por que é importante começar com a alimentação? Porque a sua vida vai ser um inferno se você for tentar o jejum intermitente e a tua alimentação não estiver em ordem. Veja, mais especificamente, por que vai ser ruim, difícil, mais difícil do que precisa ser? Porque se você tem uma alimentação ruim, ou seja, uma alimentação alta em carboidratos refinados, processados, pães, massas, doces, bebidas adoçadas, etc., pouca gordura, o que vai acontecer? Quando você para de comer, quando você faz jejum intermitente, o que acontece? Seu corpo vai querer ter acesso à gordura corporal que está estocada. Só que uma alimentação neste naipe, desse estilo, vai fazer com que o acesso do corpo aos estoques de gordura seja muito difícil. Ou seja, o seu corpo, por mais que ele tenha bastante gordura estocada, ele vai ter dificuldade em acessar aqueles estoques de gordura por causa da sua condição metabólica, do seu sistema hormonal atualmente. Ou seja, você vai sentir bem mais fome, o seu corpo vai querer carboidrato, vai querer doce, vai querer glicose para se alimentar, enquanto você tem ainda um monte de gordura estocada. Então vai ser muito mais difícil a sua vida se você começar um protocolo de jejum intermitente sem ter colocado uma alimentação forte em prática ainda. Se você tem dúvida sobre o que é alimentação forte, você pode procurar no YouTube a alimentação forte emagrecer de vez. Você vai ver um vídeo meu inteiro lá falando sobre isso, por exemplo. Essa é a primeira regra-chave para o teu sucesso no emagrecimento com o protocolo de jejum intermitente. Foque na alimentação primeiro. Segunda regra-chave para o seu sucesso. A segunda regra é você começar pelo começo. Óbvio, tudo aqui é óbvio, né? Só que o óbvio nem sempre é o que as pessoas praticam, não é verdade? Então, o que quer dizer com isso? Em vez de começar um jejum intermitente longo, ou começar a querer fazer um jejum intermitente todo dia, né? Chutar o pau da barraca, tentar fazer uma coisa maluca que nunca você fez na vida e vai acabar sendo um ponto totalmente fora da tua rotina, você vai ficar todo louco e vai desanimar e desistir. Ao invés disso, por que não começar com a conquista mais fácil, digamos assim, que você pode ter e ainda obter benefícios? No caso do jejum intermitente, como eu falo no meu programa Código Emagrecer de Vez também, em outros lugares, o ideal é que você comece, por exemplo, com 12 horas de jejum. E 12 horas é muito mais fácil do que você imagina. Um exemplo é você, por exemplo, jantar às 8 da noite e você não come nada até às 8 da manhã. Muito, muito tranquilo. 12 horas. Dependendo do teu estilo de vida, talvez você não se imagine ficando 12 horas sem comer. E claro, isso inclui o sono também. As horas de sono são inclusas nessas 12 horas. Então é mais fácil. E assim foi por muito tempo, há poucas décadas atrás. As pessoas faziam 3 refeições por dia e era muito comum ficar 12 horas sem comer. Só que hoje, com essas manias, essas informações erradas que o pessoal compartilha por aí, o pessoal acha que tem que comer a cada 3 horas ou 2 horas para poder emagrecer. Isso é um absurdo. Inclusive, como defensor da boa verdade sobre emagrecimento e saúde que eu fiz um vídeo quebrando esse mito de comer em 3 horas, baseado em evidência científica. Então, se você tem curiosidade, é só procurar Mito 3 em 3 horas, emagrecer de vez no YouTube ou no emagrecerdevez.com e você vai achar. Então, comece com um objetivo muito fácil de atingir, por exemplo, 12 horas. Escolha ficar 12 horas sem comer, isso já é um jejum intermitente. Depois você pode pular para o próximo passo, você pode estender 2 horinhas a mais. Ou o protocolo que eu mais gosto particularmente, que eu pratico no dia a dia, é o 16-8, que você então jantou às 8, você pula o café da manhã. Muita gente é muito fácil pular o café da manhã. Muita gente não sente nem fome de manhã cedo para comer. Então você pode pular o café da manhã, tomar um chazinho sem adoçar, sem nada, ou um café preto sem adoçar também, né? Uma água à vontade também. Um caldo de osso brodo, se você gosta, você mais palha assim também, sem problema. O segredo é você não ingerir proteínas ou calorias que não sejam de pura gordura durante a manhã, por exemplo. Então um cafezinho, chazinho, um brodo lá, vai bem-vindo de manhã cedo. Então se você jantou às 8, pula o café da manhã, almoça meio-dia, parabéns, você fez 16 horas de jejum. Aí você pode comer nas 8 horas que sobram, que é do meio-dia até as 8 da noite, por exemplo. Aí você pode começar fazendo isso 1 vez por semana, ou 2 vezes por semana se você quiser, e aí você vai analisando seu corpo e vai evoluindo da forma que você quiser. Depois quiser migrar para 18 horas ou 24 horas, que é um protocolo onde você janta todo dia, né? Então você janta às 8, pula tudo amanhã,
janta às 8 de novo, também é um protocolo que existe. Então existe 1001 maneiras de fazer jejum intermitente, mas é muito importante entender essa segunda regra-chave aqui, que é começar pelo começo. Comece com um objetivo fácil de ser conquistado para te dar momento, te dar força, motivação para seguir em frente. E agora a gente vai falar da regra número 3. Regra-chave número 3, entenda a sua sensação de fome. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, é muito fácil confundir fome com hábito. Fome, né, de verdade com hábito, ou fome psicológica, fome emocional. Aliás, eu fiz um vídeo recentemente aqui também chamado Fome, Como Controlar, onde eu explico basicamente que existem dois tipos de fome, essencialmente. A fome fisiológica, a fome de verdade, e a fome psicológica. Onde às vezes, se você começar a fazer um jejum intermitente, por exemplo, é bom você entender como cada uma funciona para você não se enganar. Se você começa e pula um café da manhã e você é uma pessoa que está acostumada a comer café da manhã, não por necessidade fisiológica muitas vezes, mas por questão de hábito, o seu corpo vai sinalizar fome no horário que você está acostumado a comer café da manhã. Porque isso é uma questão de hábito. Então você tem que ficar alerta nesse tipo de coisa. A fome fisiológica, a fome de verdade, fome natural, como ela deve acontecer, acontece assim. Começa a vir uma onda de fome, você nota que está com fome, eu poderia comer agora. Se você não comer, essa fome vai embora. Não tem um pico que você fica nervoso ou fraco ou que chuta a casa por aí, os amigos no trabalho. Não tem esse ímpeto emocional negativo quando você tem uma fome de verdade. A fome de verdade vem em ondas. É uma onda suave que vem e vai embora se você não comer, porque o teu corpo vai utilizar dos estoques de energia que tem no teu corpo na forma de gordura, por exemplo. Agora, você vai obter muito, ou mais, você vai sofrer muito mais com fome de hábito e fome psicológica e sensação de fome maior que deveria também, se você não seguir a regra número 1 aqui que eu falei para você, que é implementar uma alimentação forte primeiro antes de tudo. Se a tua alimentação estiver indo ladeira abaixo, essa sensação de fome vai ser muito mais difícil de controlar do que você imagina.